Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Então, item 1 da pauta, é o processo da Vale. Doutor Rodrigo. Item 1 da pauta, final 2013-88. Basicamente o ITR aqui, onde foi a glosa da área de preservação permanente, reserva legal, e essa foto de comprovação da área alagada de reservatório de usina hidrelétrica. Exercício não é 2006, é 2009. Exercício é 2009. Então, relatório fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar preservação permanente, reserva legal e área alagada. A impugnação, o contribuinte alega que compete ao fisco a prova da inexistência das áreas, desnecessária verbação, omissão de ADA, que as áreas existem, que não é possível tributação das áreas alagadas, e se tem imunidade recíproca. O lançamento foi julgado procedente pela DRJ. E o recurso voluntário acabou falando aí também basicamente as mesmas alegações da impugnação com uns argumentos diferentes, mas em tese as matérias são as mesmas, que as áreas existem, que o ADA é declaratório, e fala também das áreas submersas. E fala também das áreas em torno do reservatório, que são áreas de preservação permanente. Então, basicamente, o relatório é esse. Tá. Então, doutor Matheus, você pode compartilhar, por favor, no vídeo? Eu estou compartilhando, mas não está isso. Eu tentei aqui, mas não tá... Entrei! O Jitsi não tá indo aqui. Espera aí, eu vou tentar aqui. Hã? Peraí, pessoal, eu tô só abrindo a fila aqui. Nossa, tchau. Paula. Silêncio agora, tá? Vou tentar compartilhar. Senhores conselheiros da primeira turma da quarta Câmara da segunda sessão de julgamento desse conselho, bom dia. Eu agradeço de antemão a oportunidade conferida e saúdo a todos, especialmente na pessoa dos conselheiros relatores Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier, esses relatores dos itens 1 e 2 da pauta dessa sessão, que serão tratados na presente sustentação. Pois bem, trata-se de autos de infração lavrados em face da Vale para cobrança de ITR suplementar referente aos exercícios de 2009 e 2010, incidentes sobre o imóvel denominado Fazenda Beira Rio. Esse imóvel ele está cadastrado no NIF sob o número 0697-0869, localizado no município de Uberlândia. Essas autuações elas decorreram da glosa de
áreas declaradas tidas por não comprovadas, de preservação permanente, reserva legal e áreas alagadas para fins de reservatório de usina hidrelétrica. Apresentadas as defesas, a BRJ manteve as glosas ao fundamento da imprescindibilidade para fins de exclusão do ITR, do reconhecimento dessas áreas de interesse ambiental pelo IBAMA, ou que, ao menos, houvesse a comprovação de protocolização em tempo hábil de ato declaratório ambiental, do ADA. E, como bem destacou a recorrente em seus recursos, sabidamente, o ADA ele não é o único meio o meio exclusivo de comprovação de existência das áreas de preservação permanente, ou mesmo, né, dessas áreas alagadas para a constituição dos reservatórios de usinas hidrelétricas. Inclusive, diversos são os acórdãos desse conselho nesse sentido, mesmo nessa mesma turma, né, como, por exemplo, o acórdão 2401-008-841, que é de uma sessão de 30 de novembro passado, e 2401-008-849, da sessão de 2 de dezembro passado, que decidiram em sentido diametralmente oposto aos acórdãos recorridos, né, pela ausência dessa imprescindibilidade do ADA. E é nesse contexto que se deve considerar que, nos presentes autos, foi colacionado pela recorrente, aos autos, a comprovação da materialidade dessas áreas. Né? A recorrente colacionou aos autos do PPA, de final de 2013 e 88, o item 1 da pauta, mais especificamente as folhas 284 a 342, um laudo técnico. Esse laudo um laudo técnico que está devidamente acompanhado da anotação de responsabilidade técnica. É um laudo técnico que foi instruído com ortofotos, com imagens de satélite, tudo para dar uma precisa indicação da afetação das áreas do imóvel em questão. E o laudo ele também foi levado aos autos do PPA no final de 2013 e 22, o item 2 da pauta, instruindo o recurso voluntário. Nesse sentido, afastadas, portanto, sob qualquer ângulo, né, essas alegações de ausência de prova da materialidade das áreas de preservação permanente e alagadas para a constituição de reservatório de usina hidrelétrica, posto que elas estão comprovadas através de laudo técnico devidamente acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, devem ser reformados os julgados nesse ponto. Outro ponto que a se ressaltar, ele diz com a aplicação da súmula 45 desse conselho. A recorrente, ela também cuidou de demonstrar que, por meio do contrato 90 de 2001, um contrato de concessão firmado com a ANEEL para os aproveitamentos hidrelétricos Capim Branco 1 e 2, foi outorgada a concessão de uso de bem público para a geração de energia elétrica. Para a implantação da usina hidrelétrica Capim Branco 1, né, o imóvel objeto das autuações, que é a Fazenda Beira Rio, ela foi devidamente declarada de utilidade pública para fins de desapropriação pela União, em favor da recorrente, conforme as resoluções 512 de 2002 e 212 de 2003. Ou seja, a área que é destinada à constituição do reservatório da usina e que restou totalmente submersa pelas águas represadas, passou para o domínio da União, na medida em que, cumprindo o objetivo do contrato, que é a geração de energia elétrica, né, ela se transformou em um verdadeiro potencial de energia hidráulica, né, a área, né, e a posse e o domínio útil de terras submersas
ela pertence, sabidamente, à União Federal, porque a água é um bem de domínio público, como bem dispõe o artigo 20 da Constituição Federal, o que impossibilita a incidência do IPR sobre tais áreas, como bem dispõe a súmula 45 do CARF, que, portanto, deve ser aplicada ao presente caso com a reforma dos julgados recorridos. Sendo assim, reitera a recorrente o pedido para que sejam conhecidos e providos ambos os recursos voluntários, reiterando suas razões, sobretudo para que sejam restabelecidas as áreas de reserva legal, preservação permanente e áreas alagadas para fins de reservatório de usina hidrelétrica declaradas originariamente nas BITRs. Eu reitero meus agradecimentos. Um bom dia. Pois então, doutor Rodrigo, voto, por favor. Um voto. Eu conheço o recurso. E aí eu falo alguma coisa acerca do ônus da prova, porque ela fala que não deveria comprovar nada. Eu falo do artigo 10, parágrafo 7º, tributo sujeito a lançamento por homologação. Aí na questão das áreas do imóvel, ela apresentou aí como já sustentada e oralmente, o contrato de concessão, as áreas de terra, imagem satélite e diversas escrituras públicas relacionadas às matrículas que compõem o imóvel. Então, o que aconteceu aqui? Ela, na fiscalização, não apresentou nada. Aí, a impugnação apresentou uma série de documentos, das imagens satélite e diversas e umas escrituras públicas relacionadas às matrículas. Né? E aí voltou para a fiscalização. A DRJ voltou para a fiscalização porque, como tinha lançado sem respaldo do contribuinte, voltou para a fiscalização para análise. Aí tem um despacho da fiscalização, foi 277, a fiscalização afirmou que o caso desenvolvia somente as questões de direito. Só que bem depois da impugnação, aí praticamente 6 meses depois, aí que veio um laudo detalhando as áreas, o valor das áreas. Aí esse quadro azul que eu trago, né? Esse quadro azul tem as áreas inundadas, reserva legal, preservação permanente, que é um imóvel que são vários, são bastante matrículas. Então, pelas matrículas, assim, é muita coisa. Aí tem esse quadro que é resumo. Aí tem o laudo vem depois. Aí, eu trago o seguinte, que a decisão de piso fundamentou a manutenção do lançamento, principalmente com base na falta doada. Né? Mas consignou que essas áreas do laudo não correspondiam ao total declarado. Né? Então, aí um trecho do acordo da DRJ, né, que ela fala doada basicamente, e registrou que o laudo, as áreas são dimensões diversas das declaradas. Então, aí já tem um reflexo, porque o laudo em si é diferente do declarado. Né? E aí eu trago nesse quadro aí, que começa a página 5, página 6 do meu voto, que foi declarado e o laudo. Aí na sustentação oral acabou falando do declarado, mas no recurso ela acaba falando sobre o reconhecimento das áreas. Né? Então tem essa divergência. Tem uma área de canteiro, né? Uma área de obras, que acabou entrando no cômputo declarado. Então, o declarado e o laudo já tem uma divergência. Então, aí na reserva legal, né, apesar da súmula 122 falar em falta de ADA, né, que suprir a falta de ADA, eu entendo também que é uma aplicação da súmula, uma condição necessária. A verbação é uma condição necessária à exclusão da área base de cálculo. E trago aí considerações acerca da verbação da reserva legal, decreto 4382,
E aí o que está verbado, porque tem das folhas 110 a 269, são muitas escrituras, que é a desapropriação dos imóveis, a construção do reservatório. Eu só encontrei, ali fazer uma pesquisa por que estaria no cartório de registro de imóveis, 2 matrículas, a verbação de reserva legal em relação a 2 matrículas. E aí a matrícula 38924, 38758, que averba essas áreas de reserva legal, 763 hectares, 3,33. Tem um termo de responsabilidade de preservação de floresta, o contribuinte se comprometendo a efetuar essa verbação, mas essa verbação em si não encontrei nos autos. Então eu estabeleço 10,96 a título de reserva legal. E aí, na questão das áreas alagadas, eu acho que vai ficar ficou principalmente para mim, talvez fique para o doutor Pinheiro, é o seguinte: a necessidade do ADA, porque a súmula 45, quando ela foi editada, e não incide sobre as áreas alagadas, esses acordos que deram origem era o lançamento anterior a 2009. Aí eu cito aí, já estou na página 7, na página 8 da voto, eu cito os acordos. Fui ver o que tinha baseado a súmula, tinha norteado a súmula. E ele acaba falando que não há, não faria nem sentido ter o ADA nesse exercício, porque não tinha um campo específico no ADA, não tinha essa previsão no ADA. Então, nem faria sentido exigir o ADA para esse exercício. Então, acabou, para esse exercício aqui, a partir de 2009, a Receita continua exigindo ADA, pelo menos a perguntando 2020, está orientando a apresentação do ADA para esse exercício. Os exercícios onde passou a ter a previsão legal das áreas alagadas, expressa. Não tinha essa súmula, não tinha a previsão legal, o CARF decidiu que não incidia imposto, passou a ter a previsão legal, passou a ter o ADA. E aí a Receita continua entendendo que precisa do ADA. Só que, nesse caso específico, eu falo aqui que é obrigatório o ADA, mas que a fundamentação que tem a previsão da obrigatoriedade do ADA para as áreas, para fins de redução do valor pagado ITR. Na fundamentação que der origem à súmula CARF, é uma relacionada à não incidência de tributo sobre as áreas, que deixam de ser consideradas como terras e passam a submeter ao regime jurídico das águas. Então, trago aí alguns trechos dos votos, que deram origem à súmula. O fundamento não é a comprovação material, eu entendi dessa forma, que não é a comprovação material da área. Sim, assim, não seria um requisito da isenção, não precisaria, seria uma incidência mesmo do tributo, porque não é terra, é água. Eu, assim, acabo colocando dessa forma, na página 9, assim, diferentemente das áreas de interesse ambiental, para as quais a lei trouxe um requisito para a exclusão da base tributável, as áreas alagadas estão fora do campo de incidência do TR. Não poderia, então, o ADA ampliar as hipóteses de incidência do tributo. As áreas alagadas devem ser consideradas como não tributáveis, independente da apresentação do ADA. Quer dizer, eu trago a súmula que estava de exercício onde não poderia ter ADA, eu trago ela para frente também. Só que aí a dimensão que deve ser aceita do laudo está diferente declarada. E eu acabo falando que não há como deixar de observar que as áreas alagadas foram informadas nesse laudo como 279,28 hectares ao invés de 399,6 hectares declarados. A divergência entre as áreas do laudo e as áreas declaradas já haviam sido detectadas pela decisão de pisos. O sujeito passivo se limita a sustentar que tal divergência se justifica em razão de arredondamentos advindos das medições topográficas realizadas. A bem da verdade, basta um simples cotejo entre as extensões em questão para se confirmar a legitimidade da declaração apresentada pela recorrente. Há uma pequena divergência no total das áreas. Mas quando vai ver área a área, é uma boa divergência da preservação permanente. A única que ficou basicamente a mesma coisa é a área de reserva legal
basicamente declarado está quase igual ao do laudo, mas no total está diferente, dá 60 hectares diferente. Nas áreas em si, tem uma diferença expressiva. Então, eu estabeleço a área do laudo, não declarado, que é a área alagada. E aí, na doada, aí também acho que vai refletir, inclusive depois, aí basicamente para quem entende que o ADA é necessário para a PP, nos acordos, aí eu tentei ver se aplicaria a súmula também a essas áreas de preservação permanente, porque a partir do momento que tem um lago ali, eles extrapolaram dizendo que a área do entorno do lago seria preservação permanente. Então, dos acordos, na verdade, eles não entram na questão do ADA para preservação permanente. Eles dispensaram o ADA porque ali quem fundamentou o voto, os que fundamentaram o voto, eu já entendi que para as áreas de preservação permanente não precisava do ADA. Então, foi uma decorrência basicamente lógica, mas não dispensou do ADA por conta da não incidência do ETR. Dispensou porque assim, para eles, preservação permanente não precisa do ADA, né? Quer dizer, e aí essa área do entorno do lago seria preservação permanente. Quer dizer, eles não entraram na questão, quer dizer, para mim não ficou que aplicaria a súmula também a essas áreas de preservação permanente que seriam criadas por conta do lago, da área alagada. Né? Então, quer dizer, a preservação permanente é igual às outras. Nesse caso, eu continuo entendendo que caberia o ADA, quer dizer, não se aplicaria a súmula por reflexo. A súmula se aplicaria às áreas alagadas mesmo. Preservação permanente é a preservação permanente normal, só que criada pelo entorno do lago. E aí, encaminho o voto por conhecido recurso da provimento parcial, estabelecendo esses 10,96 hectares de reserva legal, 279,20 hectares de área alagada, reservatório de usina hidrelétrica. Alguma pergunta? Uma observação que o exercício aqui é 2009. 2009, eu botei corrigir aqui. Então, a área de preservação permanente você não aceitou por conta do ADA? Pô, só por conta do ADA, Eu fiz as considerações só porque a dúvida que eu tive no primeiro momento foi se a súmula ela aplicaria também às áreas de preservação permanente. Mas ela é assim, preservação permanente normal, como as outras. Eu entendi. Mas no laudo ela está definida direitinho. Então, é diferente declarado, né? Diferente declarado. Mas o do laudo? É maior no laudo. Tá. Maior no laudo, Está 111 no laudo, declarado foi 55. Ele pede esse valor declarado. Não, então, aí ele acaba. Então, no recuo, ela falou aí na sustentação, pede valor declarado, mas como todo mundo, a fiscalização da RJ veio resolvendo com base no ADA, acabou não. A fiscalização nem tinha o laudo. A fiscalização não tinha o laudo, não tinha como saber. E a DRJ, ela, como resolveu no ADA, ela não entra muito. O contribuinte fala que o laudo prova. Então fica ali de. Assim, a motivação foi genérica, a decisão da DRJ ela foi até um certo ponto contraditória, porque ela fala que não estaria em discussão a existência da área, mas sim o ADA, na folha 358, só que logo em seguida ela fala que o laudo tem áreas divergentes. Ela é um pouco contraditória nesse sentido. Mas o fato é que o laudo aqui ele demonstra uma área de preservação permanente maior do que a declarada. o laudo, a preservação permanente é maior que a declarada, e o alagamento é menor. Isso. Em todos eles, ela declarou um valor. E você está restabelecendo, o que você está restabelecendo está no limite do declarado, é isso?
Tá no limite. Tá no limite. Não. O que eu estou estabelecendo de alagamento é o que está no laudo. Ela não declarou essa área alagada, não? Declarou, mas declarou maior. Ah, declarou a maior. Tá. Mas, de qualquer forma, você está restabelecendo ou no limite do laudo ou no limite do declarado, o que for menor. Isso. Porque o ADA, para mim, como a preservação permanente acaba por conta do ADA, eu não cheguei a pensar se eu estabeleceria o declarado de preservação permanente. Porque a fiscalização não teve acesso, né? Então nem teria como fundamentar com base no laudo. Uhum. Ok. Mais uma pergunta? Não. Tá ok. Doutor Pinheiro. Acompanha a relatora. André. Eu divido só para tratar a área declarada da área de preservação permanente que está declarada. Qual que é a área? 55,9. 55,9. Isso. Uhum. Matheus não. Rodrigo já foi Matheus mesmo. Com a divergência. Aí. Com a divergência. Eu também. Então, após o escojar, por maioria de votos, dá provimento parcial do recurso voluntário para restabelecer a área de 10,96 hectares ativa de reserva legal, ativo de reserva legal, a área de reserva legal, de 10,96, a área alagada, vou deixar o Rodrigo, a área de 279,21 hectares ativa de área alagada de usina hidrelétrica, e C, a área declarada de preservação permanente de 55,9 hectares. Venci os conselheiros Rodrigo e José Pinheiro, que davam provimento parcial em menor extensão para restabelecer as áreas de reserva legal e bem, designado Eu posso fazer. o voto vencedor, o conselheiro Aide. O item 2 Como é repetitivo, será que na área de preservação permanente não bastaria colocar declarada? Não, porque mas aí, porque é bom, eu acho que é bom frisar a área, já que tem divergência do laudo com o declarado, né? Então, eu acho que é bom frisar. Deixa pra lá. É isso aí. O item 3, né? Então, o imóvel do 3, o contribuinte imóvel do 3 é igual ao do 17. Pois é, então, Isaías, por favor, o contribuinte chegou aí? Esse que está com sustentação oral? Não, presidente, o patrono não se encontra na sala. Então, esses aí nós vamos ter que, no 3 e 17, nós vamos saltar por enquanto. Se ele não chegar até o final da manhã, vai ser julgado, tá? Mesmo sem a presença dele. Então, vamos lá. O próximo da pauta é o item 4. 4, item 4, final 2011, 47, Paulo Sérgio Galote Prisco, para isso. Também um ITR. Aí, a preservação permanente, reserva legal, VTN. Aqui, foi com base VTN no CIPT. Nova apresentação do ADA. Isso, basicamente. Aí na impugnação, ele não contesta o VTN. Então eu trago aí na página 3, as áreas, né, declarado apurado, ele não contestou. Só fala em decadência, desnecessidade do ADA.
Aí tem até o lançamento julgado procedente, a ementa, que é essa aí, matéria não impugnada do VTN, e a questão da decadência doada, né, pela DRJ. Quanto à decadência, quanto do recurso, quanto à decadência, ele não foi, aí, em termos de ciência, em relação à ciência, né, que é importante, não tem nos autos o AR, mas a impugnação reconhece que foi certificado o lançamento em 19 de dezembro de 2011. E aí segue o exercício 2006, aí seria possível se cogitar a decadência, no entanto, conforme jurisprudência do STJ, pagamento não tem nos autos, e a DRJ falou que não tinha comprovação de pagamento antecipado. E ele também não apresenta no recurso. Então, afasta essa judicial. Aí falo do recurso voluntário somente. Ele solicitou aqui a retificação da declaração durante o procedimento para adequação à distribuição das áreas discriminadas conforme laudo. Só que no recurso ele fala somente uma matéria relativa à decadência e de necessidade dada. Né? E aqui ficou assim, a APP eu acabo resolvendo por conta do ADA e, deixa eu ver, a APP 35,1 hectares foi declarado, o laudo apresentado constatou uma área de apenas 19,115, que é o que eu trago aí no laudo. Analisando a documentação, aí já na página 4, final da página 4, início da 5, aí a fiscalização apontou esse laudo, tem a distribuição que eu trago aí no início da página 5, que é o que está no laudo, e acabo não aceitando por conta do ADA. E a área de reserva legal é por conta da falta de averbação, que ele não traz também. É dispensado ADA, mas ele alega que não é necessário averbação, e aí eu não afasto por conta, manter a glosa por conta da falta da averbação. E aí eu posso ter recurso de provimento. Então, basicamente, aqui é o ADA e o laudo, né? Se é declarado, são do laudo. A APP, você está... Eu mantenho por conta do ADA. Aí só tem a diferença, que o declarado é diferente do laudo, né? Uhum. Tá, Pinheiro. Acompanho o relator. Eu divido para acatar a APP de acordo com o que está no laudo. 19,15, né? Ele botou 115, aí, assim... Então, você está acatando a área de preservação permanente apresentada no laudo de 19,1 hectares, certo? É. Matheus? Eu só não achei esse laudo. Que folha que ele tá? 32, peraí. É na folha, a partir da folha 32, né? 32. É isso, 32. Mas onde que Oi? onde que é o 19? Eu não achei esse 19. 34, foi 34. 34. Esse não é o 2009-30? Não, esse aqui é o... Não, Matheus, esse é o item 4. É o 2011-47, Paulo Sérgio. Só um minutinho. Ah, beleza. Também estou com a divergência, 19,115 hectares.
Raíde, Com a divergência. eu também. Para a qual os membros, por maioria de votos, dá provimento parcial e recurso voluntário para acatar a área de preservação permanente apresentada no laudo de 19,1 hectares, vencidos o Rodrigo Pinheiro, negavam provimento ao recurso. Designado Raíde também? Ok? Beleza, o 5. Doada também. Meu lote é todo doado com a PP. Aqui o item 5 é José Arnaldo Fugiato, 2009-15, final, exercício 2005-2006. Também a PP, Reserva Legal VTN. Relatório fiscal não apresentou elementos, correta caracterização das áreas, ADA, não atendimento solicitado termo de intimação fiscal, VTN com base no CIT. E aí na página 3 tem o declarado e o apurado, são dois exercícios, é basicamente a mesma coisa, a divergência, a única diferença é o CIPT, né, o valor do CIPT. A impugnação, ele fala do ADA, que não houve prazo para juntar os documentos, ele fala também que não tem documento dominial, ele acaba falando isso porque, por conta de não ter conseguido averbar as áreas e que não teria documento, né, que não é possível o cadastramento do imóvel no INCA, né, então ele acaba falando tudo isso a esse título, que não pode averbar reserva legal, fala da divergência do CIPT, o lançamento foi julgado precedente, né, e o recurso voluntário, ele fala em área verde mata nativa, o laudo técnico comprova, que o imóvel não possui matrícula, que há esse termo de responsabilidade de averbação da área, que o IBAMA não permite apresentação do ADA, VTN arbitrado, divergência. Com esse do recurso, e aí ele se insurge quanto ao valor atribuído ao imóvel, informando que é quase integralmente composto de APP a reserva legal, que sofre alagamento e participa da área, tornando impróprio para a agricultura, que a área em grande parte mata nativa, sem valor significativo de mercado. Aí eu falo na página, aí já falo que não cabe alegação genérica, que o imóvel não tem valor de mercado, e aí desse modo, cumpre analisar as alegações relativas às áreas não tributáveis separadamente. Ele apresenta esse laudo técnico, que foram 2.5, tem essas informações aí que eu trago. Ele fala de uma área total de APP, não sei se vai fazer diferença, mas eu acabei discriminando aí, porque fala em área de APP, área APP de Restinga, APP de Rio, reserva legal, é área utilizada para plantio. Por quê? Porque na APP, ela foi declarada como 100 hectares. Foi 100 hectares. E a glosa foi mantida pela falta do ADA, tanto pela falta de comprovação da existência da área, quanto pela falta do ADA. Né? Acabou. Aí até o voto condutor. Deixa eu ver. Acabei entendendo que não comprovava, mas detalhando as dimensões e locais no referido artigo de lei. No presente, isso aí já trazendo do voto da decisão. Né? Para comprovar esse tipo de preservação, basta a apresentação de laudo técnico, eficazmente elaborado por profissional habilitado, acompanhado de RT, atestando a existência de floresta, detalhando as dimensões e locais do estado referido ao artigo. No presente caso, não foi apresentado esse documento, não há demonstração da dimensão da APP em vista nesse dispositivo legal. Está na decisão, né? E fala do ADA também. E aí, no recurso, é que foi apresentado esse laudo. Isso, no recurso foi apresentado esse laudo. Né? Informando a área de preservação permanente, 113, 105, 94. Restinga e os 7 hectares de mata ciliar. Né? E aí eu acabo mantendo por conta do ADA também, mantendo a glosa por conta do ADA. E na área de reserva legal, ele traz
termo de... Ele fala que não poderia ser averbada. O recurso voluntário menciona a anexação de termos de responsabilidade de compromisso de averbação de ARL, mas eu não encontrei esse documento. E aí eu mantenho a glosa. Ademais, o adjuntado deixa em aberto a própria manutenção diária a título de reserva. Mencionar que, de acordo com as delimitações de APP e área de ocupação atual já definidas acima, ainda a área de ocupação abandonada, abaixo referida, levando em consideração que a ARL neste imóvel em questão deve ser de 20%, totalizando 40 hectares, sugiro utilizar a percentagem da área de restinga para determinar a área de reserva legal. Então, eu acabei entendendo que ele pretendia constituir essa reserva legal e assinar esse termo. Mas não tem nada verbado nos autos, não encontrei. E aí ele menciona a forma superficial, que é a maior parte do imóvel é mata nativa. Aí eu falo que é só a partir da Lei 11.2428. E alagamento ele fala de forma geral que é algo prestável por conta de alagamento. Aí eu falo que não cabe exclusão da base de cálculo, as áreas comprovadamente imprestáveis para a exploração devem ser declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente. No VTN, ele reitera, aí ele não fala muito bem do, se eu não me engano, acho que ele não fala muito bem do VTN em si, não tem laudo. Fala que é área imprestável, né, que CKPP teria valor de mercado. Aí eu trago algumas considerações do VTN, né, nesse caso, no caso, o VTN declarado, 16.920, 82 reais por hectare, indicava a variação e foi intimado a comprovar. Das telas do sistema, se verifica que a autoridade fiscal utilizou o valor de aplicabilidade relativo a terras não mecanizáveis do município de localização do imóvel. A origem dos dados é Secretaria Estadual de Agricultura. Relevante a diferença entre os exercícios. Aí se remita a requerer a redução do VTN se apresentar qualquer documentação relativa ao valor do imóvel. Aí mantém o arbitramento. Depois do recurso, leva o provimento. Aí aqui também a questão que vai ficar para a APP seria o laudo, né? Diferente declarado. O laudo ele apresenta uma área maior do que a declarada, que é de 100. E a DRJ acabou entendendo. Não tinha sido apresentada na DRJ, né? Quer dizer, apresentou no recurso. Seria isso. O que ele apresentou no recurso? Só? O laudo. Mais alguma pergunta? Pinheiro. Acompanha o relator. Eu divido para acatar a área declarada de 100 hectares como APP. 100? E esse é o valor declarado. O laudo fica quanto? 103,16. Então é a declarada, né? Isso. Matheus. Divergência. Aí. Divergência. Foi só por causa do ADA, né, Rodrigo? Por mim, sim, isso. Então tá, eu também. Então, por maioria de votos, dá provimento parcial do recurso voluntário para acatar a área de preservação permanente declarada de 100 hectares, né, André? Vencidos os conselheiros Rodrigo e Pinheiro, que negavam o provimento. Designado, Raíde? Pode ser. Já está no mesmo. Já pegou leva só. Item 6, Matheus. Tem 6. Zander José Ginaide. 6, final 2010, 09. Seu áudio está baixo, Matheus. Tá como se estivesse longe. Engraçado. Eu vou trocar aqui, só um minuto.
Melhorou o áudio? Sim. Então, estou aproveitando o relatório da DRJ, trata-se de notificação de lançamento, contribuinte identificado, foi intimado a recolher crédito tributário de ITR, exercício 2006, tendo como objeto imóvel denominado Fazenda Muriquioca, com área declarada de 89,3 hectares, localizado no município de Guarapari. A ação fiscal iniciou-se com o termo de intimação fiscal, intimando o contribuinte a apresentar no prazo de 20 dias, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais, os seguintes elementos de prova, os quais eu transcrevo aqui abaixo. Por não ter sido apresentado qualquer um desses documentos, a autoridade fiscal resolveu lavar a presente notificação de lançamento, glosando integralmente a área declarada de preservação permanente, além de ter sido rejeitado o VTN declarado, sendo arbitrado, correspondente ao VTN médio apontado na CIPT, exercício de 2006, para o citado município, com consequente aumento do VTN tributado. Certificado do lançamento, interessado protocolou sua impugnação em 17/6/2010, alegando em síntese o seguinte. Transcrevo aqui abaixo. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ por meio do acordo, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente. Transcrevo aqui a emenda do julgado. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte sua linha de defesa, no sentido de que a obrigatoriedade de utilização do ADA somente se dá nos casos em que a redução do valor do ITR se dê com base nesse ato declaratório, não há qualquer sustentação jurídica para a desconsideração da área declarada pelo impugnante como de preservação permanente. A aplicação do artigo 14 da Lei 9.393 só pode se dar nos casos de não apresentação do DIAC ou do DIAT pelo proprietário rural, que não ocorreu. Mesmo que assim fosse, o que se admite apenas para efeito de raciocínio, para arbitrar o valor da terra nua, o órgão deve observar o parágrafo 1º do artigo 14, ou seja, os aspectos a serem considerados. Pelo que se pode depender do valor arbitrário para a terra nua, caso vertente, o mesmo não considerou que cerca de 50% do imóvel não tem qualquer aptidão agrícola. Registro também que, apesar de ter sido utilizado o VTN com base no CIPT, ao se analisar o valor arbitrado do ano anterior, verifica-se uma valorização de aproximadamente 90%, o que é inadmissível. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário, não apresentação de contrarrazões. Passa ao voto. Juízo de admissibilidade, recurso é tempestivo, atende os requisitos, toma conhecimento. Mérito. Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia recursal diz respeito a 2 pontos, quais sejam isenção da área de preservação permanente e alteração do VTN arbitrado pela fiscalização. Ao que se passa a analisar. E aí o próximo tópico é da isenção da área de preservação permanente. Aqui eu estou expondo o meu entendimento, já consolidado, já conhecido de todos, né? Que não é necessário o ADA para a área de preservação permanente. Contudo, essas áreas devem estar comprovadas. E no procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo técnico. No caso em questão, entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva existência da área declarada como APP. Não há nos autos qualquer laudo técnico elaborado com objetivo específico de delimitar a existência dessas áreas. Apesar de a decisão recorrida ter ancorado seu entendimento, dando enfoque especial no fundamento de que não haveria nos autos o protocolo tempestivo do ADA, em nenhum momento foi sentado entendimento segundo o qual a área teria sido objeto de comprovação por parte do contribuinte, permanecendo, portanto, como matéria litigiosa, sobretudo em razão do contexto da ação fiscal e da motivação do lançamento, que foi por falta de comprovação da área de preservação permanente, em razão da ausência de apresentação de documentos que atestassem sua efetiva existência. E ainda é possível extrair do acordo recorrido que o reconhecimento da isenção da referida área dependeria não apenas da comprovação do protocolo tempestivo do ADA, mas também da efetiva existência dessa área do imóvel. Transcreva abaixo.
Então, como o contribuinte não apresentou documentação solicitada pela fiscalização, eu reputo como correta a glosa da área declarada como de preservação permanente por falta de comprovação. E passo ao VTN arbitrado pela fiscalização, o contribuinte ele mantém sua linha de defesa, e eu verifico que o VTN ele não teve por base a aptidão agrícola, mas sim a média das VTNs. No caso concreto, além de constar nos autos a tela CIPT, a decisão de piso afirma expressamente tratar-se do valor médio. Então, resta impróprio arbitramento com base no CIPT, quando não observamos o requisito legal. Estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo. Que página que está a tela CIPT? Folha 8. É 8. Ok. Pinheiro. Doutor Matheus, o lançamento não envolveu a área de reserva legal. Não faz parte aqui da... A LID também não diz respeito à área de reserva legal, é correto isso ou não? Correto. O senhor, inclusive, coloca no voto e na emenda sobre a área de reserva legal? Mas é porque eu uso o mesmo texto, porque o raciocínio para os dois é o mesmo. Então, eu acabo utilizando o mesmo texto, que o que muda é só o inciso, mas a legislação trata da mesma forma. E em relação à área de preservação permanente, tanto o lançamento quanto a impugnação, eles não discutem nada, isso só surge no acórdão da DRJ, correto? É aquela motivação genérica, né, que ele não apresentou nenhum documento. Mas ele tem uma descrição dos fatos depois detalhada, e me parece que o motivo se circunscreve ao laudo. Então, a questão do ADA não seria relevante. Nesse caso concreto, o que se discute efetivamente, a fiscalização, no meu entender... É porque a própria DRJ fundamentou no ADA também. Sim, a DRJ, mas tanto a fiscalização quanto o contribuinte, lançamento e impugnação, a LID não se estabeleceu sobre ADA. É porque no recurso o contribuinte ele também fala do ADA. E sim, eu verifiquei que ele também fala do ADA. E interpretando o contexto da ação fiscal, a ação fiscal pede o ADA. Não só o laudo, mas também pede o ADA. As intimações pedem o ADA. E aí a motivação da DRJ foi aquela motivação por não comprovação da área, né? Mas ela é feita levando em consideração todo o procedimento de fiscalização. Mas ela também, ela fala não comprovação da área e ADA. Daí o senhor está mantendo pela não comprovação da área e afasta o ADA. Eu divido essa questão do ADA. Eu entendo que não foi levantado ADA pela fiscalização, nesse caso concreto. A LID inicialmente estabelecia, não versava sobre o ADA, e ainda que se entenda que se estabelece, no meu caso, no meu entender, o ADA é exigível para a área de preservação permanente, mas não é exigido, em razão da súmula, para a área de reserva legal. Só que aqui não é área de reserva legal, e o senhor também trata dessa questão, foi a etapa de emenda, e em resumo, em síntese, eu vou acompanhar o seu voto pelas conclusões, né? Porque eu divido na questão do objeto, do ADA estar sendo discutido nesse processo, e se estiver sendo discutido, eu acompanharia em relação à área de reserva legal, mas não teve lançamento em área de reserva legal. Em APP, aí eu discordaria pelos motivos já conhecidos de todos. Então, eu acompanho pelas conclusões. Perfeito. Acompanho o relator. Pelas conclusões. Raíde? Acompanho. Eu também. Então, dá para mim passar o costume... Não, desculpe. Não, peraí. Isso. Dá para mim passar o consultário para restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo. Votar pelas conclusões, Pinheiro e Rodrigo. Ok. Item 7. Item 7. Item 7, José Renato Zotic, 2008-31. Também trata-se de ITR.
Passa o relatório, notificação de lançamento, referente ao imóvel sítio Santa Bernadette, com área declarada, situada no município de Domingos Martins. A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão iniciou-se com o termo de intimação para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes elementos de prova. Em entendimento, foram apresentados os documentos de folha 0840. Após a análise desses documentos, a autoridade fiscal glosou integralmente a área informada de preservação permanente, manteve o VTN declarado, com consequente aumento das áreas tributável e aproveitável do imóvel, reduzindo o seu grau de utilização. Cientificado, o contribuinte apresentou sua impugnação, em seguida sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, que manteve o crédito tributário, transcreva a ementa. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, reprisando em grande parte a linha de defesa, no sentido de que a decisão recorrida fez perdurar os ilegais valores indevidamente lançados, se fundando exclusivamente na supervaloração da ficção derivada de erro procedido na declaração, já sanado pela retificação apresentada em detrimento da verdade evidenciada nos autos. Por atenção ao citado princípio da legalidade, a administração pública obrigada a rever os atos praticados ao arrepio da lei. Como dito e comprovado na impugnação ofertada, o equívoco que deu origem ao lançamento foi clarificado com a correção necessária, apresentada pelo recorrente a tempo e modo, mostrando a real dimensão do seu imóvel e a área reservada à conservação superior, inclusive ao mínimo legal. Além disso, atendendo às determinações oriundas do equívoco noticiado, foi elaborado e apresentado o laudo técnico de avaliação do imóvel, com o fim de demonstrar o efetivo aproveitamento racional e econômico do imóvel, bem como sua cobertura por área de preservação permanente, bem como uma área coberta de florestas nativas, dados louváveis, mas que não restaram considerados pela autoridade fiscal julgadora. Ao contrário, também é albergado nas razões de decidir, tanto a doutrina como a jurisprudência orientam no sentido de que onde provar a essência do crédito tributário é do fisco, e a vigente carta constitucional assegura os litigantes, inclusive no processo, a ampla produção de prova. Seguidos, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário, não houve apresentação de contrarrazões, passa ao voto. Preliminarmente, o recorrente reitera o pedido a fim de que seja deferida a realização de prova técnico-pericial ou de simples vistoria por agente credenciado, com acompanhamento de técnicos indicados pelas partes na propriedade rural do recorrente, que deu origem ao lançamento, visando aferir sua realidade fática. Contudo, entendo que não existe razão a recorrente, tendo que agiu com acerto a decisão de piso ou indeferir o pedido de perícia, desde que tal instrumento não serve para fim de suprir material probatório, a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. A apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, os elementos de prova deveriam ter sido produzidos pelo próprio recorrente. É devido ao recorrente comprovar a isenção das áreas declaradas. Eu entendo que o feito não demanda maiores investigações. Também não vislumbra aqui cerceamento do direito de defesa. Então, não vislumbro qualquer nulidade no depósito dos autos, seja do lançamento tributário que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo sido constatada violação devido ao processo legal e ampla defesa. E passa ao mérito. Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia recursal diz respeito a 3 pontos, quais sejam: isenção da área de preservação permanente, isenção da área coberta por florestas nativas, alteração do VTN utilizado pela fiscalização. Inicialmente, cabe pontuar que, ao contrário do que é argumentado pelo recorrente, a fiscalização não levou em consideração, para fins de lançamento do ITR em questão, os dados constantes na declaração de ITR, na qual o sujeito passivo alega ter sido retificada, com a área total anteriormente informada de 590 hectares, quando o correto seria 59. Tal fato fica de fácil percepção se observar o demonstrativo de apuração do imposto devido, folha 51, no qual já consta como área total do imóvel montante de 59 hectares. Nesse sentido, a hipótese de erro de fato aventado pelo recorrente limita-se à alegação no sentido de que a área de preservação permanente seria de 15 hectares e haveria no imóvel ainda uma área coberta com floresta nativa de 26 hectares, além de valor da terra nua
informado em sua declaração e considerado pela fiscalização estar equivocado, é o que se passa a analisar. Passa a analisar aqui a isenção da área de preservação permanente. A DRJ manteve a glosa por entender que não restaram cumpridas as exigências de protocolização do ADA. Havia um ADA mais intempestivo. Sobre a referida área em seu recurso, o contribuinte alegou hipótese de erro de fato, pontuando ainda que a área de preservação permanente seria de 15 hectares, conforme documentação probatória. Eu entendo aqui que a DRJ acabou fixando os limites da lide, uma vez que a decisão de piso motivou a manutenção da glosa em razão da ausência de apresentação do ADA e não em razão da efetiva existência de tais áreas no imóvel. Entendo que a lide fica distrita a essa motivação, e ainda que assim não fosse, entendo que a referida área foi devidamente comprovada pelo contribuinte por meio dos documentos acostados aos autos e que devem ser interpretados em seu conjunto. E aí eu trago aqui meu entendimento, no sentido que não é necessário o ato declaratório ambiental para a área de preservação permanente, sendo essa a única controvérsia nos autos. Entendo que cabe restabelecer o montante de 15 hectares a título de área de preservação permanente, mas não o total declarado de 30, é isso que o próprio sujeito passivo reconhece e confessa a hipótese de erro de fato ao declarar a referida área em montante superior, que na verdade seria de 15 hectares. Então, estou restabelecendo montante de 15 hectares a título de área de preservação permanente. E passo para a isenção da área coberta com floresta nativa. O contribuinte ele também alegou a hipótese de erro de fato, requer o reconhecimento dessa área, contudo, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque a introdução da exclusão da referida área da base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei 11.428 de 2006, que incluiu a linha E no inciso 2º, parágrafo 1º da Lei 9.393, ou seja, sendo aplicável apenas a partir do exercício de 2007, sendo que a exigência implica, por sua vez, diz respeito ao ITR do exercício de 2006. Na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente poderiam ser excluídas se fossem efetivamente caracterizadas como área de preservação permanente ou de reserva legal. Assim, torna-se relevante a discussão sobre a exigência ou não do ato declaratório ambiental para o reconhecimento da área, eis que a época do fato gerador não estava excluídos da base de cálculo ITR. E passa ao exame da alteração do VTM utilizado pela fiscalização. Para a revisão dos valores utilizados pela fiscalização, que considerou o valor declarado pelo próprio sujeito passivo, cabe ao interessado carregar os autos, laudo técnico de avaliação emitido por profissional habilitado, demonstrando a hipótese de erro de fato no valor declarado. Inicialmente, este relator discorda do entendimento preconizado pela decisão recorrida, que assentou pela inexistência da necessária anotação de responsabilidade técnica. Eis que vislumbro que este documento se encontra nas páginas 41 e 42 dos autos, não sendo este o óbice para que sejam considerados os valores que lá constam. Contudo, este relator concorda com a decisão recorrida quando afirma que o documento trazido aos autos seria muito sucinto, não se mostrando hábil para a finalidade que se propõe. Isso porque o laudo carreado aos autos não demonstrou atendimento das normas da ABNT, sobretudo a NBR 146533. Aqui trago aqui os ensinamentos, apontamentos acerca das normas da ABNT. Como não foi apresentado lá o técnico de avaliação com as exigências apontadas anteriormente, sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor fundiário da área do imóvel rural, compatível com a distribuição de suas áreas, de acordo com as suas características, deve ser desconsiderado o VTN pretendido pela recorrente. Verifico aqui dificuldades na homogeneização das amostras. Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelo laudo sem identificação precisa dos imóveis, objeto de comparação mercadológica, como se todos fossem exatamente iguais, tanto em tamanho, classe solo. Sequer é possível dizer que os imóveis objeto de comparação possuem as mesmas características. O laudo acostado aos autos peca por consistir em mera generalidade. Entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte que não se desincumbiu do ônus probatório. Pedido de intimação pessoal dos patronos, não há previsão neste conselho, então, ante exposto, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de restabelecer o montante de 15 hectares a título de área de preservação permanente.
Eu tenho uma dúvida, doutora Miriam, rapidinho, doutor Matheus. Doutor Matheus, eu vi aqui, encontrei a tela CIP na página 48, tá? Fiz uma primeira leitura, não tinha visto, aí para repassei com mais calma, vi aqui, que está num método, né, numa tela diferente da convencional, né? E lá só consta um valor. Lá não faz menção à aptidão agrícola. E esse valor até, pela leitura que eu faço, fica até difícil dizer se é por alguma aptidão, eu acho que não. Pelo que eu estou vislumbrando aqui, é o valor médio da DITR, não sei. Qual que seria a tela? A página é a 48. Mas veja que esse está diferente do último processo que nós julgamos. Lá onde estava esse campo, aí estava não tenho informação. Esse aí, pelo menos, tem a informação. E no outro lá falava médico não tem IPS. Esse laudo está diferente do laudo do processo anterior. Parece que esse é o formato da época, né? Esse é bem antigo. No outro eu vi diferente. Eu não cheguei a ver a tela CIP que estava constando no outro, doutora Miriam. Eu vi assim, que o doutor Matheus falou, e lá tinha. No caso, não vi do doutor Matheus, eu vi no caso do doutor Rodrigo, que tinha lá as áreas mecanizadas, não mecanizadas, esse eu vi. Só fiquei na dúvida em relação a esse CIP aqui, me causou dúvida. Não, mas o valor não foi do CIPT, foi o valor do laudo, né? Do próprio contribuinte. A fiscalização considerou o valor do laudo do contribuinte. Ah, sim. Foi o valor da CIPT. E como é que ele quer que considere o valor do laudo novamente? De outro laudo? Aí ele traz outro laudo mostrando que o valor que ele apresentou no laudo estava errado. Ah, tá. E aí não consegue. A fiscalização já manteve o VTN declarado. Então isso não foi objeto de... Não foi a CIPT, né, que foi utilizada aqui. Foi 7796. Ele mexeu só nas áreas. O VPN por hectare, ele adotou o próprio declarado pelo contribuinte. Aí o contribuinte alega hipótese de erro de fato, né? Sim, mas o fiscal não mexeu no VPN. Não, o VTN declarado. É porque questionou ali o VTN, tudo, entender que tem sido arbitrado. Ele mexeu nas áreas, isso aí ocasiona uma alteração, mas ele considerou o VTN declarado. Entendeu? Ok? Então, Pinheiro negou, André. Não, calma. Eu neguei em razão do ADA. Para permanente, eu entendo que é necessário. Na preliminar, eu acompanhei. Não, sim, ok. Beleza. André? Acompanha o relator. A divergência. Com o relator. Eu também. Da qual os membros, por unanimidade, rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria, dá provimento parcial recurso voluntário para acatar a área de preservação permanente. Declarada, não vou tirar o declarado, porque você não está acatando tudo, né? Para acatar a área de preservação permanente de 15 hectares. Isso. Incisos, Pinheiro e Rodrigo, que negaram provimento ao recurso. Isso. 8, Rodrigo. 8, final 2011, 27. CW Hitzman, Agroflorestal S.A. Aqui também APP e área de reflorestamento. Na origem, a falta de comprovação foi a área de reflorestamento. Então, aqui no relatório fiscal, a fiscalização retificou uma área de reflorestamento de 373 hectares para 352,9. Incluindo na declaração áreas ocupadas por benfeitorias, que foram apuradas através do laudo. Só que aí o contribuinte da impugnação falou que o fiscal deveria ter considerado também a área de preservação permanente, se não me engano, não tinha sido declarada, deveria ser considerada a área do laudo também. O lançamento foi julgado procedente, quer dizer, manteve a glosa dessa pequena parcela de área de reflorestamento e não aceitou a preservação permanente falta doada. O recurso voluntário, o contribuinte alega a comprovação da área de reflorestamento, conforme o laudo, e de necessidade doada. Eu conheço do recurso, e aqui
é o seguinte, na área de reflorestamento, tem dois laudos, né? Tem esse primeiro, a declaração contribuinte formou 373 hectares, já estou na página 3 aqui, a título de área de reflorestamento. O laudo de folha 109 reconhecia quanto à cobertura vegetal esse plantio de pinos e eucaliptos. A dificuldade aqui é que, assim, são essas áreazinhas, né? Que é o reflorestamento aqui nessa página 3. Esse primeiro laudo, plantio de pinos, o 351, plantio de eucaliptos, 1. E aí tem uma área de preservação permanente, essa preservação permanente é recuperada. Né? Então, o que na impugnação o contribuinte pediu foi esse reconhecimento dessa preservação permanente aqui. 45 mais 22. Então, aceitando a comprovação de 352,9 hectares de área de reflorestamento, a fiscalização, no entanto, não é de área de preservação permanente. Então, o impugnante requeriu o reconhecimento da APP no valor de 67 hectares. O que ele informou? Que uma área de 22 hectares, que é aquela área que ele tinha informado de 22 hectares, correspondente a reflorestamento, estava dentro da área de preservação permanente, por isso assim foi considerada no laudo. Quer dizer, ele falou que quem informou mais reflorestamento estava dentro da área de preservação permanente, porque ele refloresta uma área física que, teoricamente, seria preservação permanente. Então, ele basicamente pegou na impugnação, que não, é reflorestado, eu declarei como reflorestado, mas é APP. A DRJ entendeu não ser possível reconhecer os 22 hectares como área de reflorestamento, porque seria contrário às provas dos autos. Isso que ele tinha apresentado aquele primeiro auto, 352 hectares de reflorestamento. E a DRJ falou o seguinte: se fosse o caso de o laudo técnico ter sido elaborado com erro quanto à área de reflorestamento, isso deveria ter sido corrigido mediante a elaboração de novo laudo técnico, acompanhado de justificativas. Isso foi o que o contribuinte fez, ele produziu um novo laudo. E ele discriminou dessa seguinte forma aqui na página 4. Quer dizer, o que também causou uma certa confusão foi isso, porque ele fala que plantio de pinos fora da PP. Né? Plantio de eucaliptos fora da PP, 351.1. Né? E aí, na área de preservação permanente, ele traz como reflorestamento. O novo laudo, aí ele usa essa discriminação aqui, plantio de pinos fora da PP, plantio de eucaliptos fora da PP, APP com pinos, APP com eucalipto, APP com floresta nativa. Aí, logo em seguida, no mesmo laudo, esse veículo de recurso, informa que a área total reflorestada equivale a 373 hectares. 363 reflorestada com pinos e eucalipto e 9,6 reflorestada com plantas nativas. Quer dizer, o que é nessa discriminação das áreas estaria dentro de uma área ali de APP? Quer dizer, é uma área que originalmente é APP, mas foi reflorestada. Qual a diferença aqui, né? Porque ou ela sai da área tributável ou ela vai para o grau de utilização. Então, eu acabo reconhecendo essa área aqui, que seria... Ele acaba falando, né, nesse novo laudo, de forma que a área total reflorestada equivale a 373 hectares. E eu acabo, quer dizer, voltando ao declarado de reflorestamento. Não essa parcela mais como APP, mas sim como reflorestamento igual ao declarado. E na APP, eu não aceito por conta da falta do ADA. Só que aqui a questão, para quem tem de forma diversa, eu deixei até destacado em amarelo, né, é porque tem uma... difícil ver essa área assim, de APP mesmo, né, porque ele fala em APP recuperada. Então, no primeiro laudo, ó, aqui nas colunas à esquerda, ele traz assim, no laudo 1, né, APP 45 hectares, APP recuperada 22. Então, quer dizer, eu parte dessa APP recuperada, eu trago como reflorestamento.
né? E no laudo 2 ele fala assim, APP Pinos, quer dizer, área de preservação permanente, eucalipto e floresta nativa. Quer dizer, uma área que era de APP, ele recompôs, né, talvez a APP com alguma área. Eu acabo afastando, mantendo agora por falta de área, deixando só um aflorestamento em 373 hectares. Então, a dificuldade aqui seria, assim, para quem não entende, pela falta de área, seria saber qual o laudo que vai considerar a APP, a área de APP. Se eu considero, se seria só declarado. Então, no meu voto aqui, eu encaminho para o conhecedor do recurso, do provimento parcial, estabeleço só a área de reflorestamento, valor de 373 hectares. Mas ele declarou a área de preservação permanente? Ele declarou um pouquinho, mas ele pede... Deixa eu só abrir. É porque eu estou num demonstrativo na 180. Na 180 não teria declarado. Não, eu acho que ele não declarou, não, porque na DRJ diz que ele declarou. Declara, né? 0 hectares a título de área de preservação permanente. Mas na impugnação alega. Zero, isso. Ele não declarou. Então ele não declarou. Ele traz um laudo, né? Não, mas ele apresentou esse laudo na fiscalização. O primeiro laudo ele apresentou na fiscalização. É isso que ele pediu na impugnação. Ele pediu o seguinte: o fiscal considerou o laudo, mas não considerou a área de preservação permanente desse primeiro laudo. Entendi. E aí, na hora que ele retificou para o reflorestamento, assim, acabou ficando meio ambíguo ali o que seria APP mesmo. Perdão? Ela está enquadrada no reflorestamento. Integralizado. Não, eu enquadrei como reflorestamento, porque o laudo na distribuição, ele traz, assim, sei que é uma área, eu entendi sim, sei que é uma área que originalmente era APP, mas aí teve alguma coisa lá, na vegetação, e ele reflorestou. É isso que ele acaba falando no recurso, na impugnação. Não, é APP, mas como eu reflorestei, eu joguei lá em reflorestamento. E aí ele vem com um novo laudo. O novo laudo, aí ele fala, não, 373 é reflorestamento. Então não está claro se há uma sobreposição de áreas aqui, né? Não, há uma sobreposição, mas parte do que seria a área de APP, ele mesmo declarou como reflorestamento, porque estava reflorestado, ele recompôs a APP, então trago como reflorestamento. Eu acho que, inclusive, tem essa previsão aí, se eu não me engano, tem essa previsão de recomposição de APP, né, mas como o laudo, inclusive, não traz qual seria essas áreas de preservação permanente, se seria mata ciliar, se seria aquela da atenuar a erosão, alguma coisa, eu acabei me trazendo no voto. Então, não saberia dizer, inclusive, qual tipo de preservação permanente seria, mas, assim, se fosse só com base na mata ciliar, eu poderia estar recompondo uma mata ciliar, qualquer ali com mata nativa, e aí, mas ele mesmo declarou como reflorestamento, e no laudo acaba, apesar da distribuição dessa forma que ele próprio nesse segundo laudo do recurso, ele pede reconhecimento de 373 como reflorestamento. O segundo laudo ele apresenta no recurso? No recurso, é. É a página 237. É porque seguindo aquela linha, né, de que não caberia a retificação da área, né, ficaríamos limitados àquilo que ele apresentou durante a fiscalização, que seria o primeiro laudo. Não, mas é porque a própria DRJ, o próprio falou que o laudo, o primeiro fala em APP com reflorestamento. Ele acaba pedindo as duas coisas, né, junto. Ele fala, não, eu quero o reconhecimento da APP e declarei errado o reflorestamento. No laudo, parte desse reflorestamento está aqui, ó, dentro dessa APP. Aí a DRJ falou, não, então deveria ser retificado o laudo. Foi o que ele fez. Então está tudo dentro desse reflorestamento, é isso? Não, é assim. Eu entendi que se não estiver, não tem como comprovar quanto não está.
É uma dificuldade de se entender que em qual parcela seria uma APP que não tem sobreposição com a área de reflorestamento que já está sendo reconhecida. Então, pelo laudo é difícil. Pela distribuição das áreas é difícil. Assim, eu diria que se for para reconhecer com base dependendo do laudo, eu faria por subtração. Mas não dá para ver, porque ele põe assim no segundo, APP Pinos. Aí eu faço até no quadro o que seria diferente. O total, quer dizer, o total desse... A diferença entre 1 e 2. O total, que seria 67 hectares, a soma, né? Dá igual, né? O total da APP, que ele chama de APP na distribuição das áreas. Né? Mas aí ele mesmo fala, não, reflorestamento é o que ele planta com pinos, né? Que é reflorestamento. Não consigo ver se teria preservação permanente com, assim, atenuado dentro da APP. Não consigo ver. Pinos, eucalipto, imagino que seja para comercialização, né? Reflorestamento. Aí, e parte da floresta nativa vai em reflorestamento. Aí acaba sobrando 47,51 hectares. O laudo, né, pelo menos esse aqui da folha 200, ele não descreve muito bem essas áreas, né? Apenas traz as áreas e fala, é tanto, né? O que leva a entender que o contribuinte que informou essa área, ele mencionou lá. Não é um laudo, né? Pelo menos esse aqui, que são dois, né, em que o próprio técnico, né, ele explica, né, em qual a natureza dessa área, por que ele está classificando como área de preservação permanente, que tipo de espécies são essas. Ele é bem resumido. Depois ele traz aqui um outro laudo, né, que de uma outra empresa, parece, que ele aproveita, né, parte desse laudo, a mesma coisa, só que ele traz um mapa. É confuso mesmo, exatamente. Então, eu acho que, assim, eu estou entendendo aqui que o laudo ele está sendo bem genérico, não está aprofundando na investigação dessas áreas, apesar de ter a demonstração aqui de um mapa, mas caberia ele justificar por que aquela área está enquadrada como de preservação permanente, né? Até porque ele usa conceitos aqui de áreas que sobrepõem, como APP floresta nativa, né? Seria uma floresta nativa e não, né? Então, realmente não ficou muito claro aqui. Podemos votar? Sim? Aqui o estabelecimento é da área declarada de 373, né? Porque a glosa foi parcial. Então foi de 20,1 hectares que foi glosada. Isso. Tá. Estabelecendo só só a diferença? Tá. Ou declarada, para ficar claro. Porque somado dá até maior que a área do imóvel. Não, então tá, área declarada de 373. Aí eu vou pôr entre parênteses. Não, então o melhor é acatar a diferença. Não vou pôr total. Para acatar a área de reflorestamento adicional, né? Vou colocar de quanto? Vou ter que fazer a diferença. Ver o que 352,9... 20,1. 20,1 hectares. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acompanho o relator. Então, para acatar a área de reflorestamento de 20,1 hectares, que é só o que foi glosado, no limite do que foi glosado, né? Ok? Andréia. Eu acompanho pelas conclusões, porque aqui você coloca essa questão do ADA, né? Sim. Então, pronto, acompanho pelas conclusões. Matheus. Pelas conclusões. Pelas conclusões. Não, mas ficar áreas de reflorestamento, ele coloca a questão do ADA? Não, no APP, né? APP.
Ele coloca o APP, aí põe a fundamentação do ADA. Mas ele não está catando APP, só está catando reflorestamento. Mas ele está negando o APP, e aí a gente nega não é pelo APP, mas é pela comprovação da área. Teve um... Mas ele fala que não mês passado foi isso. Aí seria pelas conclusões por esses termos, né? Não concordamos com a exigência do ADA, mas concordamos que a área não está correta aqui. Mas é por causa da APP, não tem nada a ver com o reflorestamento, não. Né? Não, é da APP mesmo. Isso. E o voto do doutor Rodrigo não fala na questão da comprovação da área. Isso tinha que ser acrescentado. Eu fiz no mês passado teve uma que o colegiado fez pela comprovação, eu mantive pelo lado e eu destaquei ali que o entendimento colegiado foi... Aí acabou trazendo os argumentos junto no voto ali, destacando que o entendimento colegiado, a maioria foi pela falta de comprovação da área. Então, o Altinelli... Que pese ter um laudo, o laudo é bem genérico, né? Ele não especifica a qualidade das áreas. Então, ficou por unanimidade, dá provimento parcial recurso voluntário para catar a área de reflorestamento de 20,1 hectares. Votaram pelas conclusões conselheiros André, Matheus, Raíde e Miriam. Você tem que colocar no seu voto que entendemos que não houve a comprovação da área, contudo, de acordo com aquela parecer da PGFN, o ADA não seria, para a gente, né? Relevante para fins de comprovação da APP, tá? No caso. Eu vou colocar que eu estou votando pelas conclusões por isso. Que a área é essa. Eu só ajudo assim para a APP e a ARL. E para florestas nativas também, não sei se talvez o seu entendimento é esse. Não. O meu é que não. Que precisa do ADA, é isso? Floresta nativa, eu entendo que não. Eu também. Então, tenho que deixar claro que a desnecessidade de ADA, e que fala que é só por causa da APP. Entendeu? No caso aí. É no caso concreto aqui, né? É só de... não é falar que simplesmente entender a desnecessidade de ADA. Desnecessidade de ADA para comprovação da área de preservação permanente. É isso que eu quero falar. Tá. Entendeu? Porque eu só aceito para a APP e a ARL. Eu só aceito eu só acho que é desnecessário nessas duas, ok? Então, para ficar claro, está aparecendo que é genérico. Então, dá provimento parcial recurso voluntário para catar áreas de florestamento de 20,1 hectares. E as conclusões, ok? Então, tem que colocar essa frase, tá, Rodrigo, no voto? Uhum. Ok. 9. É o adicional. Perdão? Esse 20,1 é o adicional, né? Ele vai deixar claro. É o limite que foi claro. Então, aqui posso passar? 39? 2010, 81, Roberto Rocha Gomes. Respeito à fiscalização. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui basicamente guarda e floresta nativa. Então, a fiscalização procedeu à alteração do ETN, área utilizada para produtos vegetais, e a lei de segundo tabuosa da APP. Relatório fiscal, impugnação da causa feita passiva alega que o laudo comprova a área de APP, que o móvel se encontra localizado na área de preservação ambiental de Guaratuba, com a área de coberta de mata nativa, lançamento de jogado precedente, matéria não impugnada do ETN. E aí, a APP foi declarada no valor de 15 hectares, integralmente glosada pela fiscalização quando efetuada. Observa o relatório fiscal que, pelo laudo técnico apresentado, apenas 12,37 hectares da área total de imóveis seriam enquadrados como APP. Aí tem um laudo. Aí do FORE 3. A recorrente alega que a APP não poderia ser considerada como área aproveitável, que somente poderia ser
alterada a área de APP, localizada na APP de Baratuba, área coberta de floresta nativa. Aí, 2,3 hectares, tem um laudo, mantém a glosa por falta doada. E floresta nativa, por conta do exercício. Seria isso. Conheço do recurso do provimento. Então, nesse caso, tem um laudo que afirma que tem 12,37 hectares de APP. Isso, ele declarou em 15. Tá. Ok. Pinheiro. Eu acompanho o relatório. Andréia. Aí a questão do APP você não aceitou por conta do ADA. Então eu divido para catar esse APP. Do laudo, né? Acatar área de preservação permanente indicada no laudo de 12,37 hectares. Matheus. Com a divergência. Raíde. Meu também. Então, Raíde batizou? Com a 200 maioria de votos, dá provimento parcial e recurso voluntário para acatar a área de preservação permanente indicada no laudo de 12,37 hectares. Vencidos Rodrigo Pinheiro, que negava o provimento ao recurso. Item 10. Designado Raíde. Item 10, Edson Gomes. Final 2008-42. Aqui, na origem, APP, Reserva Legal, Interesse Ecológico, Servidão Florestal, VTN. E aí tem as glosas feitas pela fiscalização. VTN, contribuinte, relatório fiscal bem sucinto. O contribuinte já apresentou os documentos solicitados. O valor de terra no arbitrado consta da tela do sistema. Só aqui. Tem que ter um tela CIT. Tem que ter um. Porque na tela CIT, nesse caso aqui, não vai estar. Vai estar uma intimação. Acho que eu falo isso. Impugnação, ele alega que a área efetiva do imóvel é 22 hectares, né? Estava declarado como 193. Comprova APP de 13, desnecessário ADA. O lançamento foi julgado procedente, aí método pago. Recurso voluntário, ele alega que o imóvel possui área total de 22 hectares, preservação permanente de 8, reserva legal de 5, servidão florestal de 2, conforme o laudo. Escritura de cessão de direitos de posse, conta informações fiscais, declaratórias, não é necessário ADA, verbação meramente formal, exigência de verbação, não exige a verbação, não é cabível do terreno, disparidade de valor da CIT, imóvel baixo valor do mercado, os imóveis estão no Parque Nacional. Isso é importante ter esse ecológico, o valor de VTN no estado do Rio é de 1.100 hectares. Eu acabo pedindo um VTN ali genérico. Seria basicamente esse relatório. Na área do imóvel, ele alega que as áreas reais do imóvel não correspondem ao declarado. Afirma que a escritura de cessão de direito de posse, que foi de 2001, é precária, mas providenciou em 2008. Laudo técnico, de folha 203, comprova que as áreas do imóvel são as seguintes. E aí, na página 5, que ele declarou que ele traz um laudo de folha 203. No entanto, observou o jogador ACO que, mesmo após a elaboração desse laudo, o contribuinte continuou a entregar suas declarações de TR, inclusive de 2011, para total de 193, descartando as hipóteses de antepreenchimento da declaração. Observa-se também que, pela ausência de memorial discutivo, não há como aferir se a medição efetuada em 2008 refere-se à totalidade da área
sobre a qual o contribuinte tinha posse na data de fatos geradores. A planta de localização, de folha 208, sequer apresenta os imóveis com os quais a área faz divisa, que poderia ser utilizada para o cotejo ou instrumento de cessão de direitos de posse. Então, tem um documento de cessão de direitos de posse, fala de 193 hectares, ele declara 193 hectares, apesar dele trazer um laudo aí que para mim ficou, não comprovo, porque não dá para... Tem nada a ver com essa posse que está nesse termo de cessão de direitos. Na APP, quanto à comprovação das áreas ambientais, a fiscalização se limitou a consignar que não houve apresentação de documentos solicitados. Tanto a glosa por falta de comprovação da isenção. A DRJ manteve a glosa, observando que não foi apresentado o ADA. Nesse contexto, no que tange a efetiva existência da área, a gente apresentou o laudo já mencionado com a seguinte informação. Aí que eu transcrevo do laudo. Né? Constatei que a área de terra supracitada encontra-se localizada em área rural, possuindo as seguintes APPs: faixa marginal de proteção, 2 áreas de floresta nativa, área com declividade superior, entorno de 3 nascentes. Note-se que o somatório das áreas discriminadas no laudo, que daí 20 hectares, é próximo do que o recorrente alega ser a área total do imóvel. Corrobora o entendimento anterior de que esse levantamento não contempla a totalidade do imóvel. Então, para mim, esse laudo que ele traz aí, dizendo que não é a totalidade para mim. Né? Acho que entendi que esse laudo que ele acaba trazendo, ele mede determinada área, mas não todo o imóvel do contribuinte. Ainda quanto à existência das APP, o recorrente junto ao ofício emitido pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina. Eu tenho um ofício aí 248. Embora o ofício expresse que a referida área está inserida integralmente dentro do limite do Parque Nacional da Serra da Bocaina, dentro de sua zona primitiva, desse documento também não é possível extrair que toda a área do imóvel está dentro do parque, pois menciona que foi analisada a área contida dentro das coordenadas fornecidas pelo próprio contribuinte. Então, o que eu entendi também aqui é que, assim, ele fornece algumas coordenadas, né, ali para a administração do parque, pergunta se essa delimitação de área está dentro do parque. Aí na resposta do ofício, página 7, não fala especificamente de 193 hectares, fala de uma área. Apesar de ter aí na página 8 tem um mapa, né? Ali tem uma areazinha em vermelho, né? A área do senhor Edson Conde ali destacada. De todo modo, mesmo que se reconheça a existência de unidades de preservação permanente relativas a matas ciliares e à vegetação natural, situada em áreas de atividade superior a 45%, né? Por que eu falo isso? Porque ele fala em preservação permanente também em 2 áreas de floresta nativa com estado de sucessão secundário. Né? Não só da faixa marginal de proteção e da área de atividade superior. Ele acaba pedindo reconhecimento de 21 hectares ali de preservação permanente. E eu acabo não reconhecendo nada por causa do ADA. Né? Porque os ADAs que tem dos autos, dos anos 2007 e 2008, eles foram protocolados depois da iniciação fiscal. Né? E aí eu trago um excerto de um voto que não apoia o mesmo imóvel do contribuinte, esse mesmo imóvel relativo ao exercício de 2003. Né? Ficou na conta do ADA também. Na área de reserva legal, foi declarado no valor de 38,7, sustenta que não é necessária a verbação. E aí eu trago necessidade de verbação da reserva legal. E ele fala também numa área de interesse ecológico, servidão florestal declarado no valor de 30 hectares. Ele reitera a necessidade de observação do laudo relativo do imóvel, a área de 22 hectares, solicitando reconhecimento de uma área de servidão florestal, no valor de 2,9 hectares.
Ao mesmo tempo, afirma que as áreas declaradas encontram-se inseridas em partida da Bocânia, sendo, portanto, de interesse ecológico e isenta de tributação. E aí eu trago a necessidade da verbação, quer dizer, a gente acaba juntando tudo. E eu falo da necessidade da verbação da área de servidão ou da apresentação do ato para a área de interesse ecológico. No VTN, ele se insurge contra a alteração do valor declarado, que o critério do declarador é o valor do imóvel, fala do valor médio do VTN, fala do valor médio do VTN, né? Região de área do GEI seria muito elevada. Afirma que a disparidade de valores dos CIFs, 2003 e 2004, e que o VTN de todos os municípios do estado do Rio seria de 1.100 por hectare. Então, ele apresenta um documento de referência de um VTN de referência dos municípios do Rio de Janeiro no ano 2010. Né? E aí, eu não aceito, né, por conta da... Ele traz uma pauta fiscal, mas não traz um de avaliação. E aí o CIPT, as aptidões agrícolas, elas não estão exatamente na tela do CIPT. Elas estão nos termos de intimação. Por aptidão agrícola, 1.800 para floresticulturas e 1.500 para pastagem, conforme consta do termo de intimação fiscal. E ele foi intimado a comprovar, a autoridade fiscal utilizou o valor de aptidão agrícola relativo à pastagem ao lavoura, menor constante do sistema, 1.500 por hectare. E aí eu conheço do recurso e nego o provimento. Qual é a área de preservação permanente, doutor Rodrigo? Então, acaba aqui o seguinte, eu afasto, primeiro seria a área total do imóvel, né? Aí eu afastei, diria que a área total é 123. A área de preservação permanente, ele traz um laudo. Né? Aí nessa página 6, ele acaba trazendo um laudo falando de área de preservação permanente. Só que ele traz assim, faixas marginais de proteção ao longo dos rios, 2,2 hectares e 1 hectare. 2 áreas de floresta nativa, com proteção secundária avançada. E aí traz algumas áreas aí também. Área com declividade superior, 45 graus. Ele pede o somatório, aí ele pede, assim, de forma geral, tudo como área de preservação permanente. O somatório disso aí, ele fala em torno de 3 nascentes, mas ele não tem dimensão no laudo. Né? Somando isso aí, dá 21 hectares. 21,9 hectares. Né? Dá mais ou menos isso aí. Embora ele fale que toda a área... Ele acaba falando que todo imóvel seria 23 hectares. Né? Ele traz um laudo dizendo que a área de preservação permanente... Quer dizer, ele mesmo enquadra todas essas áreas aí como preservação permanente. O laudo enquadra como preservação permanente e dá 21,9 hectares. Seria por aí. Embora tenha um ofício dizendo que a área está toda dentro do parque, né? Tem um laudo, seria esse laudo da folha, é 203. Não foi 203? Ó. Porque ele não consolida, né? Ele acaba não consolidando. Aí na folha 203. 203, isso. Após o historial do imóvel, constatei que a área aí traz, né? Faixa marginal de proteção seria. Sim. Pelo alto seria essa somatória aqui, né? 21,9, né? Que dá somando aí quem traz metro quadrado. Tá certo, mas você achou que o laudo também não está limitando certinho, não, né? Então, aí talvez o doutor Matheus possa esclarecer, porque essas áreas aí, eu não sei se todas essas, elas são teoricamente preservação permanente. Faixa marginal de proteção, ao longo do rio, área com declividade superior a 45 graus. Agora, essas áreas de floresta nativa, com o estado de sucessão, eu não sei definir isso aí.
não contínuas devido à implantação de uma área de cultura de banana tempos atrás. Não sei se isso aí seria preservação permanente. Pelo que ele está dizendo aqui, eu acho que é, né? Porque... Ele fala que é, mas aí eu não teria que... Não cheguei a enquadrar. Se enquadraria naquele lá da preservação permanente, conforme a lei, né? Não sei. Quanto que ele declarou, JP? Foi bem mais, porque o imóvel foi 50. O imóvel, ele fala que a área do imóvel não é 193. Subestimando a área, né? Colocando ela bem menor do que o declarado. Não, então, aí eu entendi que esse laudo, inclusive, o laudo fala assim, para fins de fazer a prova das áreas de preservação permanente. Ele nem fala sobre o imóvel em si como um todo, né? E aí, para mim, estaria na mesma linha, porque na mesma linha do ofício lá. Ele tem uma área que tem preservação permanente, né? Ali, pelo menos essa parte de declividade, mata ciliar, seria. Está dentro do parque. A administração do parque fala que está dentro do parque, né? Mas aí acaba ficando, para mim, genérico se quando ele fala, quando o laudo fala e a administração do parque fala, seria só dessa parcela do imóvel, né? Para mim, eu entendi que não. Quer dizer, seria uma parcela do imóvel, a parcela da preservação permanente, não todo o imóvel. Quer dizer, o próprio laudo ele fala de parcela da preservação permanente. É por isso que eu acabei não aceitando a retificação da área do imóvel. Ele está buscando fazer prova da área de preservação permanente, né? E aí, se for aceitar o que ele está pedindo no laudo, seria mais ou menos essa soma. Seria uma hectare metro quadrado e 21,9 hectares. Eu achei o laudo bem simples. Bem simples. 3 páginas apenas. Falando que visitou a propriedade. Então, realmente, eu fiquei na dúvida. A única coisa que tem é porque tem também esse ofício do próprio parque, né? Do IBAMA. É do IBAMA? Tem um lado, né? Não, o do parque, a administração do parque. Tem lá. Mas só, por isso que eu não aceitei essa área de imóvel reduzir. Porque a administração do parque, o ofício acaba sendo um pouco genérico também, falando assim, olha, pelas coordenadas que você me trouxe, essas coordenadas estão dentro do parque. Então, são preservação permanente. Mas não fica claro se é todo o imóvel, né? Claro, assim, acho que ele foi lá, levou um... Se tivesse na seção dele um memorial, para ver se o memorial descritivo, se as coordenadas batem, e poderia fazer essa avaliação, mas não tinha. O ofício não tem nem vinculação a qual área ele se refere, de qual imóvel. Fala a área dele, né? Fala a área dele. Eu acho que está muito vago aqui, não dá para... Ok. Muito bem. Podemos votar? Então, Eu acompanho o relator. Peraí, o Rodrigo negou, o Pinheiro acompanhou. Tá, André. Eu acompanho pelas conclusões, porque tem essa questão do ADA. Matheus. Pelas conclusões. Conclusões. Eu também. Qual foi que a gente colocou assim? Tá. Então esse aqui tem 10. Os membros por unanimidade negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões?
André, Matheus, Aide e Miriam. Ok? Rodrigo novamente inseriu o parágrafo que diz que a gente discorda só da parte do ar, tá? Em relação ao PP. O item 11 foi retirado de pauta. Rodrigo ainda, item 12. Doutora Mira, só uma questão. O seu áudio, ele está dando aquele ruído. Eu não sei se vai ter algum problema quando for o seu momento de relatar. Não, peraí. Eu vou colocar um fone aqui para ver se melhora, tá? Eu vou desabilitar aqui para vocês continuar aquele ruído muito forte. Não. Toda vez que fala, quando fala, dá esse ruído. A senhora está com o microfone aberto, mas não fala, não escutamos nada. Na hora que a senhora começa a falar, aí vem tipo uma microfonia, algum ruído. Eu vou colocar fone de ouvido, tá? Vou fazer intervalo por enquanto? Está sem som, doutora Miriam. Está sem áudio. Intervalo, então vamos parar a gravação, Isaías?